Grandes provações tens passado, em momentos tens chorado, sem ter o que fazer, sem ninguém para conversar, sem poder se levantar e reagir. Quando alguém te fere com palavras e machuca o coração, as lágrimas nos olhos molham o teu rosto e é tanto sofrimento. O que a gente tem que fazer? Erga a tua voz e clame ao Senhor, e Ele ouvirá o teu clamor. Pra que temer, se Cristo está contigo, se Ele é teu amigo? Pra que se abater? Pra que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito. Jesus ama você. Olha só. Saiba que Jesus te consola. Teu sorriso então renasce ao nascer da alvorada e jamais te deixará. Erga a tua voz e clame ao Senhor, e Ele ouvirá o teu clamor. Pra que temer, se Cristo está contigo, se Ele é teu amigo? Pra que se abater? Pra que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito. Jesus Ama você. pra que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito. Jesus ama você. Pra que temer, se Cristo está contigo, se Ele é teu amigo? Pra que se abater? Pra que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito. Jesus ama você. Ele nos ama. Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, esteja com cada um de nós, você que está aí de casa ou de qualquer outro lugar. É uma honra e um privilégio nós estarmos juntos para louvar o nome do Senhor. Boa noite, Junéia, boa noite, Simone, os irmãos que já estão aí conosco. Que Deus abençoe. Deus, Ele sempre está conosco, não nos abandona. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção, todos os dias, pelo Teu consolo. Nós estamos aqui mais uma vez reconhecendo a Tua soberania sobre as nossas vidas e para engrandecer o Teu nome, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor.
Também queremos louvar ao Senhor hoje pela vida dos avós. Hoje, no Dia dos Avós, que o Senhor abençoe os queridos avós, vovô e vovó, que abençoam as nossas vidas, nos ajudando a cuidar dos nossos filhos. Quero agradecer a vida do meu pai, da minha mãe e da minha sogra pela bênção que tem sido na vida dos meus filhos, e também faça isso com os vovós da sua família. Faça uma ligação para eles, mande uma mensagem. Se mora aí com você, se mora junto, já pode dar um abraço. E então que o Senhor possa conceder a eles, a cada um deles, uma vida longa ainda, e não só vida longa, mas vida com saúde, para que possam continuar sendo bênção na vida dos filhos e dos netos. Renova a alegria do coração de cada um deles, concede a eles ainda boas lembranças e bons momentos ainda, que o Senhor possa, através dos netos, dos filhos, derramar bênção na vida deles, em nome do Senhor Jesus. Nós, nesse momento também, queremos pedir a graça do Senhor sobre a vida daqueles que estão enfermos, aqueles que precisam de recuperação na saúde, outros que precisam de consolo. Você conhece alguém que está precisando? Queria que você orasse pela vida deles. Queria que nós orássemos uns pelos outros. Você, membro da Missão Batista Jardim das Hortênsias, ou não, ore pela vida de alguém, para que Deus possa abençoar. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, a eficácia na oração de um justo. Agradecer pela saúde restaurada de alguns irmãos, pela vida do Gilberto, que já teve alta, já foi para casa. Oramos ainda pela vida do Gustavo, aquele menininho que está internado, e sua família da PIB de Campo Grande. Nós também, da missão, estamos orando por ele. Junte-se a nós também nesse clamor. Oro também pela vida da Regina, está com a saúde muito debilitada, foi ontem para a emergência do Rocha Faria. Que o Senhor possa também abençoar a vida dela. Senhor, derrama a tua graça, derrama saúde, ó Pai, consolo. Deus, obrigado porque o Senhor continua cuidando de nós. Abençoe os avós que têm sido bênção, Deus, na nossa vida, na vida da tua igreja. Deus, dê a eles consolo e refrigério através da presença, Deus, dos netos, dos filhos. Deus, muito obrigado pelos irmãos que têm tido a saúde restaurada, que o Senhor tem recuperado. Abençoe a tua igreja, ó Deus, nesse local. Abençoe também a Igreja Batista do Parque São Basílio, nosso pastor, toda a sua liderança. E todas as igrejas, ó Deus, que pregam o teu evangelho com fidelidade, espalhadas por esse Brasil, pelo mundo. Então, os nossos missionários, supra todas as suas necessidades, ó Deus, dos nossos missionários espalhados por toda a face da terra. E toma esse culto nas tuas mãos. Nós queremos ser bênção através da pregação da tua palavra. Fale aos corações,
que a porção da Tua Palavra possa alcançar ainda corações endurecidos, corações ainda que não se renderam a Ti. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe. Vamos louvar mais uma vez. Hoje está aqui conosco o Fernando e vou convidá-lo agora para louvar o Senhor. Pedir para ele cantar 2 hinos para nós, os hinos do HCC. Convido você a louvar conosco. Daqui, né? Tá bom. Você não começa. Mais uma. Outro hino ou a voz? Lembra agora? Se paz amas doce eu puder desfrutar, se a dor amas doce sofrer, ó seja o que for, tu me dás de fazer, que feliz
Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo total. Valeu, meu Senhor, que amor sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador. Ao céu ele vai me levar. Em breve eu irei para sempre morar com os salvos por Cristo Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Obrigado, Jesus amado. Obrigado, Senhor. Amém. Ele é a nossa verdadeira alegria. Eu estava esses dias assistindo um seriado que eu estou acompanhando, The Crown, fala da história da Rainha Elizabeth, e no capítulo de ontem ela trocou, né, o pastor que pregava lá no palácio, contratou um novo pastor, né, para pregar lá, mas o marido da rainha não tinha muita simpatia. Ele foi convidado para uma reunião com o pastor, ele foi, pegou assim de surpresa, ele foi, mas esnobou, chamou eles de soberbos e ofendeu ali ele e os outros pastores que estavam na reunião, e disse que eles tinham que fazer, agir como os homens que tinham acabado de ir à lua, Louis Armstrong e os seus dois amigos. E logo depois ele pôde se encontrar com os 3 homens que foram à lua e perguntou para eles o que eles sentiram lá em cima, qual foi a experiência. E, para surpresa deles, os homens disseram: nós ficamos em silêncio e não ouvimos nada, não tivemos
experiência assim de nada, apenas um ar-condicionado pingando, um problema, um mundo que tinha tecnologia para mandar um homem para a Lua, mas que não tinha um ar-condicionado do jeito que eles desejavam. Mas ainda para surpresa deles, os homens que foram à Lua estavam mais interessados de como era a vida dele, perguntaram para ele como é ser marido da rainha, morar naquele palácio, né, e no meio de toda aquela fartura e de tudo aquilo. E ele depois ficou analisando que o que realmente vale a pena é o que você está sentindo por dentro. Ele sentia um vazio morando no palácio, viu os homens que foram para a Lua também sentindo um vazio, a busca de algo, e viu que os pastores estavam certos. Os homens buscam cada vez mais conquistas, mas o mais importante, eles acabam esquecendo da sua própria alma. E depois o príncipe, né, Filipe, o duque de Edimburgo, né, porque ele era príncipe da Dinamarca e casou com a rainha, então ele era príncipe e sendo marido da rainha, coisas da monarquia. Ele depois então reconheceu, voltou lá para a reunião com os pastores na próxima e reconheceu que eles estavam certos e se tornou um dos maiores amigos desse pastor, porque a Bíblia diz: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É um ótimo seriado. Se você tem a Netflix em casa, fica aí uma dica para você assistir uma boa série chamada The Crown. Irmãos, quero ler com vocês alguns trechos da história de Daniel, para a gente poder conversar um pouco. Primeiro, no capítulo 1 do livro de Daniel. Daniel, no capítulo 1, do verso 8 ao verso 16. Então, abra aí comigo, você que está com a Bíblia perto aí, você que está na sala, pegue a sua Bíblia, você que está no quarto. Se não, acompanhe aí essa leitura. Eu vou ler então Daniel capítulo 1, do verso 8 ao verso 16. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos mancelos que são vossos iguais. Assim arriscarei a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta-te, peço,
os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos mancebos que comem a porção dos manjares do rei. E conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisto, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Irmãos, a história de Daniel começa dizendo que a cidade de Jerusalém foi cercada e foi invadida pelo exército de Nabucodonosor e ela foi destruída. E de lá, Nabucodonosor mandou levar como escravo os jovens, os melhores. Dentre eles também estavam ali Daniel e os seus 3 amigos, Misael, Ananias e Azarias. E a primeira decisão que Daniel teve, e também os seus amigos, diante de tudo o que estava acontecendo, era que eles iam continuar andando com Deus. Eles iam continuar a sua vida de santidade com Deus, não iam se desviar. Era um momento muito difícil. Entenda, irmãos, que eu sei que está difícil o momento que nós estamos passando, esse momento de isolamento, um momento que muitos estão tendo prejuízos financeiros, esse momento de quarentena, muitos já perderam parentes e amigos por essa doença terrível, por esse vírus. Mas eu sei que não está mais difícil para a gente hoje do que esteve para Daniel e seus amigos. Daniel e seus amigos não dependiam das circunstâncias e dos aplausos para continuar seguindo a Deus. Não jogavam para a torcida, como alguns dizem hoje. A decisão deles veio de dentro. A decisão deles veio do seu coração e não das circunstâncias. Há uma outra história que está no capítulo 2, no verso 17. Vire aí uma página. Que fala no dia em que Nabucodonosor teve um sonho e ele ficou incomodado e ele decidiu que se os sábios não dessem a interpretação, todos iriam ser mortos. Diz assim: então foi Daniel para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Irmãos, Daniel e seus amigos, quando se viram numa situação difícil, eles se reuniram e oraram junto. Guarde isso. E Deus respondeu a Daniel. E Deus
não só respondeu, mas trouxe um livramento para eles, e ele traz uma direção para Nabucodonosor e uma direção também para nós hoje. Porque aquela visão que Nabucodonosor teve termina com o anúncio do reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma pequena pedra que foi rolada e ela vem descendo e aumentando, e ela vai tomar todo o mundo, destruir todos os impérios. Outra história, Nabucodonosor teve uma grande ideia e ele faz uma grande estátua e anuncia uma lei. Quem não se curvar diante dessa estátua de Nabucodonosor, quando ouvir o som dos instrumentos, será lançado na fornalha ardente. Foi o que acontece, então, no verso 16. Agora lá no capítulo 3. Olha só, a partir do verso 15. Daniel 3:15. Agora, pois, se estás prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então, irmãos, o rei fica irado, não o irado no sentido de hoje, né, dos mais jovens, mas irado mesmo, no sentido original. Ficou com muita raiva e manda os jovens para a fornalha ardente. E ainda mais, manda que a fornalha seja aquecida mais ainda, mais e mais, a ponto de que os homens que os lançaram na fornalha, eles morreram queimados. No entanto, ele olhou para dentro da fornalha e perguntou: nós não lançamos 3 jovens? Porque eu estou vendo 4. E eles estavam caminhando como se nada tivesse acontecendo. E o 4 é semelhante ao Filho de Deus. Ou seja, nosso Senhor Jesus já deu o livramento para eles. Agora, no capítulo 6, outra história. Nabucodonosor não é mais o rei. O império foi tomado por Dario, e Dario agora como rei. Tem Daniel servindo ainda no palácio como um dos seus melhores conselheiros, e Dario cai numa armadilha porque alguns homens estavam irados contra Daniel. E então, no capítulo 6, a partir do verso 4, diz assim, passe algumas páginas. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino,
mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então os homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não o procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e os presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa o rei Dario assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando, suplicando diante do seu Deus. Então a acusação chega, né? Eles vão até o rei e Dario não pode mudar o decreto, e eles acusam Daniel. Então Daniel é lançado na cova dos leões. Mas no dia seguinte, quando Dario chega na porta da cova dos leões, e Dario não queria fazer isso com Daniel, ele chega lá no outro dia, na porta da cova, e grita: Daniel, será que o teu Deus te livrou? E Daniel responde: ó rei, vive para sempre. O Deus a quem eu sirvo enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Agora, outra história no capítulo 9. Passei mais 2 páginas do verso 9, do capítulo 9, do verso 17 até o 19. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Irmãos, agora Daniel já está idoso, já se passaram 70 anos e Daniel já tinha ouvido a profecia de Jeremias, que Jeremias tinha profetizado 70 anos no cativeiro. Daniel cresceu ouvindo a pregação do profeta Jeremias, e ele tinha os seus olhos atentos a tudo que Jeremias estava escrito, e ele ouvia tudo o que Jeremias pregava. Então ele
faz as contas e ele fala: meu Deus, já deu tempo da gente voltar. Já concluiu 70 anos. E ele começa a clamar ao Senhor. E veja que ele não clama pelo seu mérito. Ele sabia que ele não tinha mérito algum, mas mesmo assim ele diz: decidiu colocar o teu nome nesse povo. Então, por amor ao teu próprio nome, restaura a nossa história. Não existe história de amor igual a essa, porque mesmo que não tivesse motivo algum para restaurar o povo de Israel, o povo em que ele chamou de seu povo, e verdade, irmãos, que em nós não há motivo algum, mas a promessa é que ele sempre irá fazer, porque ele atrelou o seu nome a nós. Nos chamamos agora de cristãos por causa do seu nome, porque cremos no seu nome e ele enviou o Espírito Santo a nós e ele faz por causa do seu próprio nome. A história de Deus segue, Deus vai levantando grandes homens, o povo de Israel volta para Jerusalém, a cidade é reconstruída, o templo é reconstruído e assim segue a história da redenção até chegar no nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que o apóstolo Paulo vai chamar da plenitude dos tempos, na sua manifestação. Então eu quero provocar você nesta noite com a seguinte aplicação: disponha o teu coração para servir ao Senhor durante essa quarentena. Não existe nenhuma razão que nos leve a abandonar o nosso caminhar com Deus. Nada pode nos fazer abandonar o serviço de Deus, nos fazer distanciar de Deus. Então, reafirme o seu compromisso com Deus nessa noite, com a oração, com a leitura da palavra e com uma vida de santidade. Reafirme isso essa noite. São 4 jovens num contexto difícil, um contexto de escravidão. Eles estão afastados da comunhão da sua família, eles estão afastados da comunhão do seu povo, afastados dos costumes da religião judaica, afastados daqueles que eles amavam, afastados de todos da sua cidade, afastados da sua cidade. Mas estes jovens tiveram um compromisso muito claro. Eles não se contaminaram com as iguarias do rei. Olhando para a promessa do Senhor, Daniel e seus amigos reafirmaram o compromisso em oração, no apego à palavra e numa busca por uma vida de santidade. Queridos, eu não sei como têm sido os teus dias de isolamento, os teus dias de quarentena, como tem sido chamado. Alguns têm passado por dias difíceis, é verdade. Tem gente que fala aí, e se eu te contar a minha história, você até chora. Já ouviu, né? Alguém dizer isso. O nosso coração tenta fugir de Deus. Deus é que não desiste de nós. Nós, por nossa natureza, nós acabamos nos afastando de Deus. Tem gente que pensa que Deus está fugindo da gente.
como disse o salmista do Salmo 13, até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre, até quando esquecerás do teu rosto? Salmo 13, no verso 1 e 2, que diz, até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração, cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Imagina esse salmista, é como se a gente tivesse no culto e eu convidasse alguém para pregar e alguém dissesse assim, Senhor, o Senhor esqueceu da missão? O Senhor esqueceu dessa igreja? O Senhor esqueceu do Brasil nesses dias? E você diria assim, se eu fosse o pastor, não daria oportunidade para esse cara orar, não é verdade? Ou então você diria, pastor, tira o microfone desse cara. Mas foi assim que o salmista orou, e assim ficou na Bíblia, porque a oração, irmãos, é o ambiente onde a gente pode rasgar o nosso coração. E quando você rasga o coração diante de Deus, você abre o coração não para ser julgado, não para ser condenado. Nós oramos em nome de Jesus e nós rasgamos a nossa alma. E Deus permite que façamos. Até porque Ele já sabe o que está no nosso coração. A Bíblia diz, ainda que a palavra chegue à boca, tu já conheces. Agora, esse ambiente da oração também é um ambiente onde o nosso coração é tratado, onde o nosso coração encontra cura. Porque o mesmo salmista do Salmo 13, ele no verso 5 e 6, ele vai dizer, mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Salmo 13, versos 5 e 6. Queridos, eu não sei o quanto você tem orado pela Missão Batista Jardim das Hortênsias. Eu não sei o quanto você tem orado pela sua família. Eu não sei o quanto você tem orado pelo Brasil. Mas é necessário que eu e você, exercitemos mais a oração. Pela manhã ou na hora de dormir, exercite mais, entre num ambiente de oração. Nós precisamos ser animados pela palavra de Deus, para ela iluminar o nosso caminho. Se você está andando num caminho escuro, se você está sem chão, o chão precisa brilhar na sua frente. Você precisa ler a sua Bíblia e se encher da palavra de Deus. A Bíblia, irmãos, ela é a palavra de Deus. Ela é a revelação que Deus deixou para nós, acredite. Ele se revelou pelos profetas, ele se revelou pelas Escrituras, ele se revelou pelo seu Filho. A Bíblia diz, se dissermos que temos comunhão com Deus e andarmos em trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Então, nós temos que buscar viver em santidade. A Bíblia diz, se nós andarmos na luz, como Ele na luz está,
nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Irmãos, nós precisamos andar em santidade, precisamos ser animados pela palavra de Deus e precisamos ter esse ambiente da oração. Talvez você precisa pensar que por que na sua rotina você tem dado lugar ainda para alguns pecados que você já devia ter abandonado. Irmãos, não espere ousadia, não espere esperança de alguém que não anda em santidade com Deus. Você conhece alguém que anda com Deus por aquilo que essa pessoa abre mão, pelos limites que ela tem. Nós precisamos nos encher daquilo que nos traz esperança. E o que nos traz esperança não são as notícias dos jornais. Não estou dizendo para você parar de ver jornal, mas não espere esperança de lá. Daniel e seus amigos, eles abriram mão das iguarias. 10 dias depois, eles estavam mais fortes do que antes. Não só isso, eles estavam mais fortes, mais inteligentes e com mais sabedoria do que todos os outros jovens. 10 vezes mais do que os outros. Isso foi uma bênção sobrenatural. Isso foi a ação de Deus na vida dos jovens. E se nós queremos a ação de Deus na nossa vida, nós precisamos de uma vida de santidade, de nos enchermos mais da palavra de Deus e de andarmos mais num ambiente de oração. E terceira coisa, reconheça a importância essencial da comunhão. Daniel, no momento da crise, ele vai procurar seus amigos, seus irmãos de oração. Daniel vai a eles e faz saber do caso para que pedissem misericórdia ao Deus do céu. Queridos, a comunhão é coisa preciosa. A comunhão é essencial. Nós devemos valorizá-la. Eu sei que nós estamos impossibilitados no momento de culto presencial e isso para nós é um motivo de tristeza. Agora, nós saímos de casa sempre que necessário, porque a nossa vida financeira é importante. Nós saímos de casa porque é importante buscar saúde. E a nossa vida espiritual, qual a importância para nós? Por isso, não invente desculpa para não acompanhar a nossa comunhão, mesmo que virtual. E em breve, quando nós voltarmos, não tem desculpa para não participarmos das nossas reuniões de comunhão, de não participarmos da escola bíblica dominical, dos nossos cultos dominicais pela manhã e à noite, e dos cultos de quarta-feira, da MCM, das reuniões sobre família e tantas outras reuniões. Reconheça que a comunhão é essencial para nós. A igreja é serviço essencial.
porque é na igreja, é na comunhão que você se fortalece e que você se alimenta da palavra de Deus. Eu sei, você pode se alimentar em casa também, mas a comunhão é uma coisa preciosa demais. E não tenha medo, irmãos, não tenha medo das pressões que são impostas para nós diante da sociedade. Daniel não se curvou diante do edito do rei. Ele não se curvou diante do rei, não se curvou diante da estátua. Não se curve diante das pressões. A Bíblia diz: a quem eu devo agradar? O apóstolo Pedro, ele mesmo disse: eu tenho que agradar a Deus ou a homens? Porque queriam proibi-lo de falar do Evangelho de Cristo. Não tenha medo, irmãos, em ter que agradar o mundo. Não espere aplauso do mundo. A Bíblia também diz que por causa de Jesus Cristo você pode sofrer perseguições. E bem-aventurado é esse que sofre perseguições por causa de Jesus Cristo. Lembra a história ali em que se dava no Império Romano? O imperador, ele também deu uma ordem, havia uma ordem em todo o império, deveria ser celebrada a frase Curios Kaiser, César é o Senhor. Mas os cristãos, eles disseram: isso a gente não pode dizer. Mesmo diante da perseguição, eles disseram: nós não podemos dizer Curios Kaiser, porque para nós, Curios Christus, só Jesus é o Senhor. Não tenha medo, irmãos. Não tenha medo de viver uma vida ao lado do Senhor, de abrir mão daquilo que não vem do Senhor. E assim você vai ser um grande instrumento nas mãos do Senhor. Seja esse instrumento nas mãos do Senhor. Cumpra os propósitos de Deus na sua história, na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, te ajude a ter mais comunhão com Ele, a viver mais num ambiente de oração, a buscar mais a leitura da sua palavra, e que o Senhor nos dê entendimento e também nos fortaleça para uma vida separada para Ele, uma vida de santidade, em nome do Senhor Jesus, para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Quero agradecer a você que esteve conosco, que está conosco até agora. Um abraço a todos. Eu vou tentar ver aqui todos que estavam aqui conosco. Boa noite ao meu amigo Francisco Facini, meu grande amigo, tia Maria Paula. Nós vamos orar pela sua família e por todos os vovós. Já oramos, mas vamos continuar orando pela vida de cada um. Noel César, não importa a distância, o importante é o poder, é poder ouvir a palavra de Deus. É verdade, a palavra de Deus não volta vazia. Que Deus te abençoe também. Boa noite, Deia. Boa noite, Neia. Elizabeth. A Anamar deve estar com a Deia também. Um abraço. Amanhã é aniversário da Anamar. Elizabeth, Deus te abençoe. Raquel.
Deus te abençoe. Sabino, meu amigo. Flávia Suzano, meu amor. Simone Joaquim. Deus abençoe. Meu pai. Deus abençoe a todos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz, essa paz que vem somente do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Amém.